Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Liderança de Alto Impacto. E hoje vai ter alto impacto de verdade. Um olhar para a sua mentalidade, para como você tem lidado com foco, disciplina, para tudo que é importante na sua vida. Eu estou hoje com o Thiago Veríssimo, médico endocrinologista, pai. Já fiz uma consulta, gente, meu off foi maravilhoso, que eu já fiz até consulta à parte, e também fisiculturista. Olha só como eu estou chiquérrima hoje. Seja muito bem-vindo, Thiago. Cíntia, obrigado pelo convite, é uma satisfação poder estar aqui, trazer um pouquinho do nosso dia a dia, e não tenho dúvidas que a gente vai trazer muitas informações que vai poder lhe ajudar em relação à sua liderança, ao seu manejo no seu trabalho e conciliando com uma saúde plena e cada vez melhor na qualidade de vida. Uau, sensacional. Só de abertura você já ficou arrepiado, arrepiada, não é verdade? Thiago, fala um pouco então essa relação, como que você vê, não é, esse olhar hoje daquilo que é a sua rotina como médico, né? Aquilo que é a sua rotina no estímulo, inclusive, eu posso fazer essa afirmação, a própria disciplina para se ter saúde. E eu adorei conversar com você ali no off, que não é só uma saúde física, é uma saúde integral. Comenta um pouco para nós sobre isso. Cíntia, eu gosto muito da analogia que na vida nós precisamos ser um malabarista. Como assim, Thiago? Nós temos 3 pilares essenciais na nossa vida, que é o pilar da saúde, é o pilar do trabalho e é o pilar social, ou da família, se já é um pai de família, uma mãe. Então são os 3 pilares que a gente precisa gerenciar. Esse é o malabarismo da vida. Eu gosto muito de lembrar que a gente não precisa ser um atleta, mas a gente não pode esquecer que sem saúde a gente não vai trabalhar. E se a gente não trabalhar como pode, ou como deveria, ou não ter uma boa rentabilidade, vai ser difícil arcar com a nossa vida social e com a nossa vida familiar também. E a gente não pode esquecer também que a gente precisa destinar um pouquinho de tempo para a nossa família, para as pessoas que a gente ama, para ter atenção e, obviamente, a gente tentar ser mais agradável e ter uma melhor gerência em relação à questão social nesse sentido, né? Como pai, ou como irmão, ou como filho também. Então, eu gosto muito de lembrar que quando a gente investe um pouco na saúde como uma poupança, a gente vai conseguir gerenciar melhor os outros fatores, como a questão do trabalho, vai ter mais energia para pensar, para raciocinar, vai ter mais disposição, menos letargia, mais clareza em relação ao nosso raciocínio no trabalho. E, obviamente, a gente vai conseguir também destinar mais tempo, mais energia para a nossa família, para os filhos, ou para a vida sexual, para a sua mulher, para o seu marido. Então, sempre é importante a gente tentar conciliar esses setores da vida. Não tenham dúvida que a gente se conseguirmos equilibrar esses setores, a gente vai envelhecer bem, com uma boa economia, uma boa saúde e bem socialmente na nossa família também. Sabe o que funciona para mim, Thiago? Eu penso assim, uma coisa que eu aprendi a colocar para mim. Eu falo assim, gente, meu corpo é onde eu carrego a minha vida. Não tem outro lugar, não é? Para eu carregar a vida. Então, quando eu penso assim, até naquela hora da preguiça, né? Naquela hora que a gente está negociando com o edredom, se eu não levantar agora e fazer o que eu preciso fazer, né? Além de estar desperdiçando uma hora, né, da minha vida ali, sem objetivo, sem propósito, o não cuidar da saúde também está me distanciando dos meus sonhos, dos meus objetivos. E aí eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido da negociação, porque eu também, às vezes, fico negociando comigo, de vez em quando eu perco, né? E a questão da preguiça. Como que a gente lida com essa mentalidade? Como que se mantém nesse foco, nessa disciplina? Aí, Cíntia, você vai ter que responder para si própria quais são os seus objetivos e suas metas. O seu objetivo é tentar ter uma rentabilidade melhor, é subir de cargo, entrar para uma gerência, para uma diretoria. O seu objetivo é ter uma melhor composição física. Diante do seu objetivo, eu costumo dizer que a gente vai ter um pouco de prioridade e obsessão pelo objetivo, vai ter que ter metas e focos. E, às vezes, a gente vai ter que fazer renúncias e escolhas. E uma delas é essa questão de tentar aprimorar mais a nossa disciplina.
às vezes eu estou cansado, mas eu sei que para eu ter uma composição para um físico bom de um campeonato, eu tenho que pensar nas minhas metas, nos resultados e naquele prazer que é mais duradouro do que o prazer imediato de estar descansando, ou ver uma série em algum stream, ou comer algo que me dê um prazer imediato. Então eu tenho que pensar no prazer duradouro. Qual é o meu prazer duradouro? É subir de cargo? É ter uma renda um pouco maior? Então talvez eu tenha que, diante da preguiça, me esforçar mais no estudo. Se eu for estudar dentro de um quarto ou sentado, vai dar sono? Pode ser. Então estude na sala. Na faculdade, quando eu estava com preguiça ou com sono, eu costumava, às vezes, estudar ajoelhado ou em pé, ou na sala, que era um ambiente que não me trazia uma sensação de sono. Então, dependendo do seu objetivo, em relação à sua pergunta, como é que eu posso deixar a preguiça de lado, Thiago? Você tem que saber qual a sua meta e como é que está o seu planejamento diante disso. E, nesse cenário, fazer as renúncias que você precisa fazer. Eu não vou mentir, às vezes tem períodos em relação à questão, quando a gente está se preparando para campeonato, dá uma vontade danada de comer um doce. Mas o que é mais prazeroso? Eu levantar um troféu no campeonato ou comer aquele doce naquele momento? Então você tem que pensar nessa situação, nessa relação. O que vai me trazer mais conforto ou talvez o que vai me trazer um prazer mais intenso? É um prazer passageiro ou é um prazer mais duradouro? Então, quando eu olho para esse cenário de estilo de vida, mais do que o imediatismo, isso me ajuda a vencer esse pensamento. Exatamente. E tem uma questão muito importante. Hoje em dia, as pessoas querem tudo para amanhã. Mesmo pela questão da comunicação, do digital, o imediatismo pode atrapalhar muito os nossos objetivos. O que eu gosto muito de um conceito, o seguinte conceito: a gente não, em algumas situações, a gente não pode ter pressa, mas também não é para perder tempo. Se você tem um concurso para fazer, se você tem metas a serem atingidas, você tem que gradativamente ir conquistando essas metas. Não vai ser do dia para a noite. Se você quer emagrecer, se quer ter um ambiente de hipertrofia, você tem que gradativamente ir melhorando, talvez sua alimentação, seu exercício físico, o seu sono. Então, geralmente, quando a gente pensa em relação à performance ou a sucesso na vida, o sucesso não vai acontecer do dia para a noite. Ele vai acontecer diante de uma rotina que você vai ter. E o imediatismo é uma ilusão que geralmente afasta as pessoas ou acaba que sabota o processo. Esse tema é interessantíssimo, a rotina, porque quem nos escuta, na grande maioria das vezes, quem nos vê aqui são líderes ou potenciais líderes. Esse acaba sendo o nosso maior público do Liderança de Alto Impacto. O quanto ter uma rotina e conseguir gerenciar essa rotina nos faz alcançar esses objetivos, essas metas, a partir desse olhar. Eu prefiro um estilo de vida, né? Eu prefiro aquele olhar do que é o que faz mais sentido do que o imediato. Quanto a rotina é importante nesse cenário, Thiago? Vou fazer uma analogia. O que hoje você me vê é consequência da rotina do que o Thiago faz há 20 anos. Se um líder hoje tem uma rotina, ele não pode esquecer que a rotina está muito baseada em hábito. E é um trabalho de excelência, não é um trabalho conquistado do dia para a noite, é conquistado também baseado em hábitos. Então, excelência não é um feito, é uma consequência do hábito que a gente tem. Então, se a pessoa consegue ter uma rotina boa de saúde, isso vai ser um cenário muito melhor para ela já estar mais habituada a ter uma rotina em relação ao trabalho. Talvez ver um DRE, um demonstrativo de resultado de exercício, com mais frequência, ver como é que estão suas metas, dependendo da meta ela conseguir metrificar o que ela pode melhorar ou ajustar em relação à sua equipe. Então a rotina nos ajuda muito a tentar conquistar hábitos que possam ser benéficas para os resultados. E consequentemente a gente não pode esquecer, a excelência não é um feito, não é uma coisa que se conquista do dia para a noite, é muito o resultado dos hábitos que a gente tem com o passar do tempo em relação, seja a questão da saúde física ou seja a questão do sucesso no trabalho. Por falar em hábito, e o mau hábito? Assim, porque eu entendo com clareza, né? Se você tem bons hábitos, aquilo leva você a atingir aquele objetivo, né? Os hábitos que estão correlacionados àquele foco, né? Aquele propósito, fazem você chegar lá. Como toda metodologia, eu acredito fortemente nisso. Agora, como eu elimino os mau hábitos, né? Como que eu faço para aquilo que não está me levando para essa direção, por já ser um hábito também, me empurra com frequência para esse comportamento pouco assertivo? Excelente pergunta. Nessas situações que a gente está com um mau hábito e a gente quer melhorar mais a nossa questão do hábito, a gente tem que entender que o processo de modificação é passado pela dor também.
Qualquer pessoa que tem em relação a um cenário de dor, ela vai, com o passar do tempo, conseguir vencer esse cenário de dor se realmente tiver com aquele foco no seu objetivo. Então, o mau hábito, ele está muito relacionado ao foco que a pessoa tem, aquela atenção. Por isso que, às vezes, é muito interessante, dependendo do hábito que a pessoa tenha, ela fazer terapia, para ver como ela pode ter uma melhor clareza mental, para ela ver quais são os gatilhos que possam estar fazendo ela ficar naquele mau hábito. Por exemplo, tem pessoas que estão fazendo dietas e às vezes chega da tarde para a noite e querem beliscar doces. Um dos gatilhos que fazem isso é a pessoa não comer bem durante o dia, ou ter muita ansiedade, muito estresse. Então, o mau hábito está muito relacionado a algum gatilho que essa pessoa possa ter. Talvez em relação a um quadro de depressão, talvez uma ansiedade, alguma doença orgânica que possa estar fazendo ela ter um mau hábito. Nessas circunstâncias, é importante ter uma avaliação da psicologia, talvez de um médico, para saber o que está fazendo com que a pessoa mantenha ainda essa frequência ou essa rotina de mau hábito. Se eu fosse tentar organizar aqui na minha cabeça, quem tá aqui conosco, eu posso alinhavar assim, Thiago, se eu olho para esse objetivo, para esse propósito, eu entendo, né, equilibrando os pilares, né, família, saúde e o social, não, social é família, né, social, família, saúde e o trabalho. Eu posso incluir o espiritual, no meu caso, dentro das minhas crenças? Não tenha dúvida quanto a isso. Não tenha dúvidas quanto a isso. Tá bom. É um pilar fundamental. Se você segue uma religião, qualquer que seja, católica, evangélica, espírita, hinduísta, qualquer que seja a religião, se lhe faz bem, se você faz bem para o seu meio social, não tenha dúvida, siga ela. Isso só vai lhe ajudar em relação à sua saúde física e à saúde de trabalho. Uma outra coisa também, Cíntia, que ajuda muito a gente a encarar o mau hábito, é a gente tentar focar na solução e não no problema. Por exemplo, né, uma certa vez, um jornalista chegou no hospital psiquiátrico e ele perguntou para o diretor: como é que vocês fazem aqui a admissão das pessoas que têm uma necessidade de internar no hospital psiquiátrico? E o diretor falou para o jornalista: olha, veja bem, a gente pega aqui uma banheira, enche essa banheira de água, né, e dá para essa pessoa perguntar se ela quer utilizar para esvaziar a banheira uma colher, um balde ou um copo. E o jornalista falou: mas é muito fácil. Se a pessoa se escolher um balde, ela vai, obviamente, receber alta. E o diretor falou: não, essa resposta está errada. Você prefere qual quarto? Um quarto privativo ou uma enfermaria? Porque, na verdade, o que vai fazer com que a banheira esvazie de modo mais efetivo é tirar a sua tampa ali de baixo que está conectada. Então, a gente tem que focar, às vezes, na solução e não no problema. Então, às vezes, geralmente eu vejo muitas pessoas focando só: eu tenho muita ansiedade, eu estou, às vezes, errando aqui nesse hábito beliscar, nesse hábito ruim, e não foca nas soluções que possam haver com o passar do tempo também. Eu adorei esse negócio da banheira. Olha, vou fazer o teste lá com a minha equipe, sabe? Thiago, eu tô achando que o povo vai escolher tudo balde. Pois bem, gente, além de tirar um sorriso nosso, mas veja, Thiago, e eu posso juntar na sua reflexão, nesse olhar, então eu também posso vincular essa questão da dor, porque muitas vezes a pessoa deixa de focar na melhor solução, porque por vezes a solução mais viável representa um determinado desconforto, não é? E aí, por representar um desconforto, a gente acaba procurando outras alternativas que não vão chegar naquele lugar. Você se depara muito com esse cenário? Assim, que é mais uma vez da desculpa, da justificativa. Por quê? Porque eu posso até deixar de focar no problema, mas não encontro a solução mais adequada para eu não ter que deparar com aquela dor, né? Por exemplo, entre a alface e o chocolate, né? Entre estou embalada comendo pipoca, assistindo, né, uma série, né, ao invés de estar fazendo exercício físico. Então, muitas vezes, o foco da solução vem disso, de você não querer encarar de frente o desconforto e a dor. Muito bem colocado, Cíntia, né? A gente não pode esquecer que, se a gente quer sair da mediocridade, ou seja, se a gente quer ter uma melhor rentabilidade que a maioria das pessoas, uma saúde melhor do que a maioria das pessoas, um físico mais agradável, né, uma estética boa,
em relação à maioria das pessoas, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, porque essas pessoas que hoje têm sucesso financeiro, sucesso de saúde, sucesso em relação à sua vida pessoal, são pessoas que tiveram que renunciar a vários fatores em relação ao seu dia a dia, ao conforto de ficar em casa vendo TV, ao conforto de sair à noite, sexta, sábado, ao conforto de, às vezes, comer alguma coisa que quer e não alguma coisa que precisa. Então, hoje, Cíntia, eu vejo muitas pessoas tentando dar desculpas para aqueles que elas poderiam e deveriam fazer. Por exemplo, geralmente é comum eu atender alguns casais e a esposa ou o marido fala: doutor, mas ele pede uma pizza, ele me induz a comer isso. Mas calma lá. Se você tem um objetivo específico, você é o único responsável pela sua saúde. Ninguém mais vai ser responsável por isso. Se você é um diretor, se você é um gerente, se você é um colaborador, um vendedor nessa empresa, você é o responsável em relação ao que você pode fazer ou como você pode aumentar suas vendas de alguma maneira. E não tenha dúvida, se você faz um trabalho de excelência, se você não é valorizado ali, eu creio muito que no futuro, por obra do destino, eu creio muito nisso, você vai conseguir ter cargos melhores. Então, hoje em dia, as pessoas dão muitas desculpas. Vou te dar um outro exemplo que é muito comum também. Geralmente, as pessoas procrastinam: se der no final do dia eu vou fazer exercício. Tem coisas que são inegociáveis. Você tem que ter a sua rotina. Como eu falei, o hábito é um fator que está diretamente relacionado à excelência. Se você quer sair da mediocridade, tenha uma rotina específica, não negocie o seu sono, não negocie o seu exercício físico. Às vezes, você vai ter que dar prioridades. Às vezes, você vai ter que estudar um pouco mais para um concurso, você vai ter que fazer um pouco mais de caminhada para perder gordura. Tudo bem, são períodos transitórios, mas não se esqueça, a dor é passageira, mas às vezes a conquista que você vai atingir é duradoura. Isso que a gente tem que entender para sair dessa zona de conforto. Senão a gente fica na mesmice, e a mesmice, infelizmente, vai fazer com que a gente tenha um cenário que é muito comum a maioria das pessoas terem ali, 95%, seja questão financeira, de saúde, seja questão física. Então eu posso tirar esse olhar da dor e do desconforto e colocar ela nos ganhos, nos benefícios, que é um grande desafio também, né? Exatamente. Eu gosto muito é um conto, é muito simples. É um rei que uma vez ele estava prestes a morrer e ele tinha um filho que ia herdar, né, o reino dele, e ele pediu para fazer um anel para esse filho dele, né? E nesse anel ele escreveu: "Isso vai passar". E o filho perguntou para o pai: "Pai, mas por que motivo o senhor colocou essa frase no meu anel?" "Pelo seguinte motivo, meu filho, quando você estiver com dificuldades, num ambiente de estresse, com algum problema na vida, olhe para esse anel. Isso se chama resiliência. Mas ao mesmo tempo, meu filho, quando você tiver alguma glória, estiver bem, estiver muito feliz, olhe para esse anel também, porque não fique acomodado com as suas conquistas. Se hoje você passou no concurso, você conseguiu o cargo um pouquinho melhor, você emagreceu, não fique acomodado, não se esqueça. Esses momentos de felicidades e tristezas passam. É isso que a gente tem que ter. Esses dois valores, um pouco da resiliência para a gente superar os obstáculos, entender que o obstáculo pode ser uma forma de aprendizado. Várias vezes eu perdi em campeonatos, muitas vezes inclusive, mas eu parei, né? Fiquei triste, óbvio, não vou dizer que não fiquei, mas o que eu posso fazer de diferente para ter resultados que eu não conquistei? E quando às vezes eu tenho boas conquistas, eu consegui, mas será que eu vou manter as mesmas coisas que eu faço, a mesma rotina? Ou eu vou tentar aprimorar um pouquinho mais o meu trabalho? Como é que eu posso encantar mais o meu paciente quando ele chega lá? Como é que a equipe que me ajuda pode ser melhor abordar o paciente quando ele chega? Será que é servindo um shake? Será que é perguntando como é que a pessoa está? Então eu penso muito nisso. Primeiro fator, um pouco da resiliência, da gente entender que o obstáculo pode ser uma forma de aprendizado e não se acomodar diante das conquistas que a gente tem. Sensacional. Você que tá aí, repete comigo. Uau, não é uau? Gente, tudo vai passar, mas ainda temos muito de podcast. Em 1 minuto, você assiste os nossos patrocinadores e eu volto com o Thiago Veríssimo nessa que tem sido mais do que uma conversa, uma experiência inspiradora de vida que com certeza, colocando em prática, você terá outros resultados.
Profissional da área de manutenção industrial. Tá sonhando com uma promoção, mas não sabe como se destacar? Conheça a WCM Solutions Group. Com o nosso método exclusivo MM, você alcança em meses resultados que normalmente levariam anos. Nossos mentores qualificados te ajudam a destravar sua carreira e transformar seu potencial em resultados. Quer saber como? Chama a gente no WhatsApp 92 98174 0747. Você fez também já essa pequena reflexão. Depois dá até para você assistir o podcast de novo e tomando nota para que você possa colocar, assim como eu, em prática essas boas lições do doutor. Sim, médico endocrinologista, que hoje, mais do que olhar para a saúde física, também tem nos inspirado a olhar para uma saúde integral, social, trabalho e também uma dose do espiritual. Gente, com histórias maravilhosas. Aproveita também e escuta os nossos outros podcasts. Tive uma ideia, Tiago, é o podcast que eu gravo, os perrengues que eu tive na vida. Muitos. Como você falou, a gente ganha, mas também a gente perde, não é? A gente sobe, mas também de vez em quando a gente dá uma escorregada na escada. Eu tive uma ideia, esse podcast que eu conto os meus perrengues. Que ideia eu tive para sair deles, não é? Como que eu saí? Também tem o podcast Foco na Solução, que é onde as pessoas me falam dos perrengues corporativos e eu encontro pessoas que me ajudam a colocar uma estrutura de foco nessa solução. Escuta que eles são incríveis para você também poder se inspirar nos seus próprios perrengues. Eu queria falar uma coisa agora, que é essa questão da autoconfiança, porque ser líder também demanda, além desse olhar do hábito, da rotina, de como você tem gerenciado o seu tempo, do foco para o seu objetivo, mas tem um olhar interno também, né? Às vezes a gente falta, né, ou autoestima, autoconfiança, segurança, para lidar com esse cenário. O que você nos comenta sobre esse ponto? Cíntia, esse é um ponto interessantíssimo se a gente quer ter sucesso na vida pessoal, na vida de trabalho, na vida de exercício físico, porque se a gente parar para pensar, se perguntarmos, né, se a gente for perguntado, o que é mais importante, Thiago, no seu casamento? É você, é a sua esposa ou é o casal? Eu vou falar que sou eu. Por quê? Talvez você pense, mas o Thiago é muito egoísta. Não, não é isso não. Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, eu não vou dar sequência a tratar minha esposa bem, ao matrimônio bem. Se você for perguntado o que é mais importante na tua empresa, é você, é a empresa, é os colaboradores, é a equipe, é você, a pessoa mais importante, porque se você não está bem consigo próprio, você não vai conseguir metas claras, você não vai estar bem consigo próprio para tentar fazer com que você produza mais, seja pensando, seja colocando a mão na obra ali. Então, eu gosto muito do exercício físico, Cíntia, porque ele nos ajuda a ter uma autoconfiança em si próprio, a autoestima, a melhorar fisicamente. Isso ajuda também em relação à clareza mental. Tanto que o exercício físico já é comprovado. Melhora o sono, um sono de qualidade melhora o aprendizado, melhora a memória. A gente fazendo exercício, a gente consegue ter uma concentração melhor. É claro que a gente tem que fazer um exercício com foco, porque, infelizmente, essa telinha aqui é uma das maiores distrações que a gente tem. Então, a gente tem que ter foco. O exercício físico nos ensina a ter um foco. Se você consegue ter um hábito bom em relação à concentração, eu não tenho dúvida que você vai ter uma autoconfiança, uma liderança muito melhor em relação à clareza e o foco no seu trabalho também. Eu gosto de pensar uma frase feita de que se você não está bem com você, você acaba dando migalhas de você para outras pessoas, verdade. né? Ou seja, você acaba, como não está inteiro, você dá um pouquinho de você para cada um, né? E aí acaba não funcionando bem. Pensando sobre o que você fala sobre essa questão, Tiago, de quanto mais eu me fortaleço, né, vai se ramificando, né? E é o sono que ajuda na memória, e a memória que ajuda, né, na sua concentração, e a concentração que ajuda no seu aprendizado. Então, é um círculo virtuoso, né? Agora, existe, eu não preciso falar sobre você, a não ser que você queira, mas tem uma virada de chave, porque, por exemplo, hoje eu estou em casa,
sedentário, né? Hoje eu estou um líder que não estou conseguindo fazer essa virada de chave, pensar nessa minha vida de uma maneira mais integral, não tenho essa autoconfiança. Teria alguma dica, uma estratégia, algo que ajude a pessoa a virar essa chave? Porque às vezes eu não consigo nem visualizar esse objetivo, né? Às vezes eu não estou conseguindo nem projetar essa visão positiva de futuro. Tem algo que poderia ser uma virada de chave, sem que fosse um forte impacto emocional meio forçado, né? Porque às vezes acontece isso, né? Já acontece alguma coisa muito drástica e a pessoa, sei lá, perdi o meu marido, né? Fui demitido do meu emprego. Então, às vezes, essa porrada que não foi programada, né? Embora você tenha conquistado, certamente eu acredito nisso, que não é o acaso, né? Foi acontecendo para culminar ali. Mas sem que isso precisasse ir para essa consequência ali mais forte. Tem alguma coisa? A gente cai naquele cenário, né, Cíntia? Ou a gente muda pela dor, ou a gente muda pelo amor. Que é isso que eu tô falando. Porque às vezes tem a dor que... Certamente eu acredito nisso, né? Você não foi demitido, você foi se demitindo ao longo desse processo, né? Você não chegou num divórcio do nada, né? Isso foi acontecendo ao longo daquela relação, gradativamente. Você não ganhou 25 quilos em um mês. Pronto, em um mês, né? Exato. Ou seja, é resultado mesmo daquilo que você foi fazendo ao longo daquele período, que é o que você comentou, não é um feito, né? É um hábito. Mas se eu não precisasse sofrer isso, né? Tem como eu antecipar isso agora, nesse exato momento, uma estratégia, um pensamento, uma dica? Uma dica que eu acho muito interessante, eu vou até usar o podcast que você está falando em relação às soluções do perrengue, porque eu creio muito, é muito difícil isso na prática, mas se a gente conseguir entender esse conceito e esse insight, eu não tenho dúvida que a gente vai ser pessoas cada vez melhores no nosso dia a dia, que é o seguinte: a maior sabedoria do homem não é aprender com os erros próprios, é aprender com os erros alheios. Então, se eu vejo que o meu parente ficou doente, se eu vejo que o meu vizinho infartou, isso é um sinal que ele fez algo ou deixou de fazer em relação à sua saúde. Se eu vejo que aquela pessoa foi demitida, provavelmente ela foi demitida talvez por negligência, por não ter atingido as metas. Então, às vezes é difícil a gente enxergar isso no nosso dia a dia, porque a gente cai na situação que acha que não vai acontecer fatores ruins no nosso dia a dia. Mas a maior sabedoria é isso, a gente tentar aprender com os erros que acontecem em volta da gente e a gente fazer de tudo o que for possível para prevenir. Eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia, se a gente parar para pensar quais são as doenças, a doença mais comum no Brasil, algumas pessoas vão pensar que é hipertensão, outras pessoas vão pensar que é diabetes. Não é. A doença mais comum hoje no dia a dia é a obesidade. Cerca de 23% das pessoas são obesas no Brasil. Então, você vai esperar acontecer algo de pior, acontecer um infarto, um diabetes, para tratar esse emagrecimento? Então, eu acho que essa sabedoria da gente entender que qualquer coisa ruim pode acontecer com qualquer um de nós. A gente não pode esperar acontecer algo de pior para correr atrás do prejuízo. E sempre tentar aprender com os erros que acontecem perto da gente. Muito legal. Sabe o que me ocorria entre eu prestar atenção no que você falava com muita atenção, mas tentar processando aqui? Você acha que valeria a pena? Por exemplo, vou olhar meu pilar saúde. O que eu estou fazendo, relacionar mesmo, né? Então, o que eu estou comendo, como eu estou me alimentando mesmo, né? Como estão meus exercícios físicos, como está meu sono. E se eu olhasse essa lista, da mesma forma, minha família, né? Como que eu tenho cuidado da minha família, como tem sido nossos relacionamentos, enfim. Meu trabalho, como que isso tem. Se eu olhasse essa lista e percebesse assim, poxa, do jeitinho que eu estou fazendo, tá indo para onde, né? Poderia ser essa conscientização? Ficou um bom exercício, não ficou? Ficou. Eu vou elaborar ele melhor, tá bom? Você faz um checklist, mas você tem que ter metas. Tá. Você tem que ter metas, você quer produzir, você quer ter uma rentabilidade de 10 mil. Você está atingindo? Por que não está? Por que está? Quer melhorar? O que pode se fazer a mais? Como é que está o teu tempo com a família? Como é que você pode melhorar isso? A qualidade do tempo, que às vezes é mais importante. Mas eu não tinha nem chegado nesse raciocínio ainda muito elaborado, Thiago. Eu tinha pensado um passo antes, por exemplo. Do jeitinho que eu estou hoje, né? Ou seja, mesmo que eu não tenha meta. Porque meu olhar agora é... Se essa pessoa que nos escuta, ela não consegue fazer ainda essa visualização positiva do futuro, né? Essa pessoa que hoje talvez esteja numa mentalidade que seja... Tá tudo bem eu trocar, né? Uma alimentação saudável por um fast food, enfim, né?
E ela começasse a relacionar mesmo os seus hábitos, considerando o que você nos ensinava sobre hábitos, e refletisse sobre aquilo. Então, com esses hábitos, para onde eu estou levando a minha saúde? Da mesma forma para o trabalho. Com esses comportamentos, com esses hábitos, para onde eu estou levando o meu trabalho? Será que para uma promoção? Será que para um desligamento? Para minha família, os hábitos que eu tenho com a minha família. Poxa, eu chego em casa, não ligo para minha família, me sento em frente do telefone, né? Ou seja, com esses hábitos com a minha família, para onde eu estou levando? Para um relacionamento de mais comprometimento, de momentos compartilhados, ou cada um está indo para um lado, sabe? Então, que gerasse esse cenário de consciência, né? Eu entendo. Opa, com esse cenário de consciência... Não, do jeitinho que eu estou fazendo, já que tudo é resultado, eu estou levando para o meu divórcio, eu estou levando para o meu desligamento, eu estou levando aí para um adoecimento físico. E a partir dali, e eu quero continuar daqui a 5 anos, daqui a 6 anos, daqui a 10 anos, se eu continuar isso, onde eu estarei? É para lá que eu estou indo? Talvez esse fosse o estalo, por isso que me ocorria, e eu queria escutar um pouco sua opinião, sobre esse estalo, pudesse me dar a perspectiva da meta. Eu entendo. Entendeu? Perfeito. Aí leva num outro conceito que eu gosto muito. Somos o que repetidamente fazemos, né? Então, a consequência do nosso futuro é o que eu faço, deixo de fazer hoje. Perfeito. Né? Mas eu preciso saber para que caminho eu estou indo. Se eu quero uma saúde mais plena, eu faço esse checklist e vejo onde é que eu estou errando. Se eu não sei se o checklist está certo, procure auxílio de um profissional de saúde. Se você não sabe como é que está o teu planejamento de trabalho, procure uma gestora que possa lhe ajudar no seu gerenciamento de trabalho, a mudar o seu mindset. Se você não sabe como é que está a sua relação com a família, se está bem, se está em mares ruins, procure um terapeuta que possa lhe ajudar em relação. Mas você sabe, tem que saber para qual caminho você quer. Senão a gente vai cair naquela mesma situação da Alice nos Países das Maravilhas. Quando ela foi falar com o gato, ela perguntou para o gato: ô gato, para que caminho eu estou indo aqui se eu for em frente? Ora, se você não sabe o caminho que quer percorrer e o destino, se você não sabe o destino e o seu objetivo, qualquer caminho vai te servir. Só que às vezes você pode passar por um caminho mais árduo, mais doloroso, com mais problemas. Então, o primeiro fato é a gente entender qual a nossa meta. E aí cai muito nisso que você comentou. A gente fazer um checklist para saber para onde a gente está indo em relação aos nossos resultados. Olha como é chiquíssimo. Então, você já tem até um método hoje agora no seu podcast. Então, dá para relacionar, fazer essa lista de hábitos atuais, se me há essa dúvida se ele é positivo ou negativo, ou em qualquer circunstância, não é? Opa, é saúde, procure seu médico, né? Procure seu endocrinologista para que ele possa te ajudar a olhar esse cenário. Opa, se é sobre um aspecto de trabalho, procure um mentor que possa te ajudar nesse cenário, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, Cíntia, porque às vezes a pessoa chega no consultório e aí é muito comum às vezes falarem: Tiago, eu já sei mais ou menos o que eu preciso fazer. Mas se a gente parar para pensar, se você sabe, é claro que eu não falo isso, por que motivo veio? Então a pessoa pode até saber o que precisa fazer, mas como fazer, quando fazer, e cai naquela situação, os gatilhos que prejudicam a gente a não fazer o que a gente precisa fazer, mesmo quando não quer, mesmo quando eu tenho preguiça, mesmo quando eu tenho uma vontade danada, uma fome emocional, que eu não preciso comer aquele doce, eu tenho que comer o que o meu corpo e o que a minha saúde necessita. Então, às vezes, a gente tem que procurar ajuda, seja para a questão do trabalho, fazer terapia para a família, para o casal, e um médico, um psiquiatra, para cuidar da nossa saúde física e mental também, Cíntia. É que você é educadíssimo, né? Porque eu já ia falar. Gente, se você realmente soubesse, você já o faria, né? Se você soubesse aquilo que você precisa fazer para ter aquilo que você gostaria de ter, você já faria, não é? Que é esse raciocínio. Mas tudo bem, você é muito mais educadíssimo do que eu, dá super certo. Mas é bem esse cenário. Às vezes a gente sabe o que fazer, mas a gente ainda não tem força emocional para fazer, né? Ainda não tem essa mentalidade para fazer, e nessa hora, e aí é muito mais inspirador o seu trabalho por conta, né? E também é um elogio já, Tiago,
porque não é só sobre alimentação, sobre o exercício físico, ou porventura uma medicação que você vai tomar, né? É como que você muda a sua mentalidade para que aquilo faça mais sentido em relação aos objetivos que você tem a longo prazo, né? Ou mais significativos de vida. E isso realmente foi muito inspirador na nossa conversa de hoje. Eu vou falar uma situação, Cíntia, que é muito comum hoje em dia, principalmente para a pessoa que trabalha com raciocínio, metas, computador. Às vezes a pessoa tem uma fadiga mental muito grande e às vezes ela não sabe de onde está vindo o problema. Uma das maiores situações que a gente tem em relação à questão de gasto de energia chama-se ansiedade. Ou seja, a pessoa pensar muito mais no futuro que nem pode acontecer, antecipar suas preocupações e deixar aquela energia que poderia ser gasta hoje para trabalhar, para raciocinar melhor, para fazer uma caminhada, um exercício físico, ou até para a vida sexual. Às vezes eu me deparo com um adulto, homem e mulher de 30 anos, 35, com uma redução da libido, porque tem doenças orgânicas? Não. Porque tem um excesso de ansiedade, porque não dorme bem. Então, às vezes, diante desse cenário, que a gente tem prejuízos em relação à nossa qualidade de trabalho, de raciocínio, é importante procurar auxílio para ver se você não tem algum problema relacionado à questão de uma falta de sono de qualidade, de um excesso de ansiedade, às vezes de uma depressão que pode estar se iniciando. Sempre é importante a gente não esquecer que a saúde mental está diretamente ligada com a saúde física e isso vai impactar em relação à sua produtividade, seja na questão do trabalho, seja na qualidade da família ou até no exercício físico. Olha aí, que já nasceu uma parceria, um médico endocrinologista com uma psicóloga, já funcionou, não é, Tiago? Ei, eu passava horas conversando, tenho certeza que você também passaria horas escutando, muito enriquecedor essa conversa. Muito obrigada mesmo, Tiago, muito. Eu gostaria que você deixasse seu contato, suas redes sociais, não é? Para chover de gente lá. Cíntia, muito obrigado pelo convite. Eu não tenho dúvidas que haverão outros podcasts que a gente possa fazer, que pode trazer muito mais informações em relação ao benefício da produtividade, da liderança das pessoas, alinhado a uma saúde física e mental plenas. O Instagram é o Endócrino Veríssimo, tem também o site drtiagoverissimo.com.br e o telefone da New Life, que é a clínica onde eu atendo, é 98413-7199. Muito obrigado, um excelente dia para todos nós. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você. Continue nos seguindo nas redes sociais, que todos os episódios já saem lá, as divulgações, @psi.cintialima. Muito obrigada. Obrigado.